Desde já peço perdão que eu estou com a voz um pouco ruim, eu estou com um resfriado e talvez vocês escutem alguns barulhos de obra no fundo, que começaram a mexer com furadeira aqui um pouco antes de eu começar essa apresentação, mas vou tentar não tossir durante a apresentação. Primeiramente, meu nome é Marcos Toneto, eu sou discente aqui do curso de Interunidades de Biotecnologia do USP, da USP, e sou parte também da comissão organizadora desse evento, o curso de inverno, e eu vou dar essa aula aqui de cálculos de laboratório como um dos temas que costumam cair nas provas também do processo seletivo do curso, e também só como um lembrete assim, para as pessoas que geralmente entram na pós-graduação, entram para a atuação profissional, que às vezes não tem uma formação, não é que é um problema na formação, mas quando chegam aqui não lembram desses conceitos ou têm algumas dificuldades quanto a isso. Aqui não está passando a tela, ok. Primeiramente, fazendo um sumário aqui da minha apresentação, vai ser uma revisão dos cálculos mais gerais, das coisas mais importantes que você tem que saber para você trabalhar em laboratório, alguns cálculos que são necessários na maioria dos técnicos de biotecnologia, e vai ser dividido em três partes. A forma aí que, na primeira parte, eu vou falar sobre os conceitos básicos de matemática que a pessoa já normalmente deveria saber após sair do ensino médio ou até mesmo durante a faculdade deveria aprender. Só que algumas vezes, quando a formação não foca muito na matemática, a pessoa pode chegar no laboratório sem saber essas coisas, como, por exemplo, algoritmos significativos, notação científica e conversão de unidades. Depois eu falo algumas operações mais de laboratório mesmo, algumas operações essenciais que, independente de qual laboratório você participar, você provavelmente vai ter que fazer essas contas alguma hora. Isso inclui coisas como diluição, coisas como tá na apresentação aqui, coisas sobre como cálculo de pH, sobre molaridade e normalidade. Então, são só cálculos básicos, assim, mas que são muito importantes no dia a dia de um laboratório de biotech. E, por último, eu vou dar alguns exemplos de matemática mais aplicada, assim, exemplos mais específicos que podem aparecer só com uma aplicação dos conceitos que eu já vou ter explicado aqui em cima. Só um momento, vou fechar a porta do quarto que eu acabei de perceber que está aberta. Então, começando aqui com os conceitos básicos de matemática, a primeira coisa que eu vou dar foco é nos algarismos significativos. Primeiramente, algarismos significativos, como o nome já implica, são os algarismos que têm significância matemática. Normalmente, quando isso se relaciona a medições instrumentais. Quando você usa um instrumento, você tem a precisão desse instrumento. E caso esse instrumento tenha uma precisão, por exemplo, de 0,1 grama, como essa balança aqui que eu estou mostrando, você espera que ele consiga medir até uma diferença de 0,1 gramas, então entre 0,1 e 0,2. Ele vai mostrar um resultado, por exemplo, aqui de 0,1. Você pode escrever esse resultado como 0,1, e você pode achar que 0,10 tem é o mesmo resultado. Porque se você for fazer uma conta, 0,1 e 0,10 são a mesma coisa. Só que isso não está certo, porque a informação que ele te dá é que ele estima que aquele algarismo seja 1. Então, ele não te fala para você que é exatamente 1. Ele pode estar entre 0,10 e 0,14, até 0,15, e ele vai te dar esse algarismo como 1. Então, os algarismos significativos são aqueles que têm significância matemática, e o último, que é o incerto,
é um algarismo estimado. Por isso é importante você levar isso em consideração para você não fazer conta com informação que não existe, para você não inventar informações. E as principais aplicações dos algarismos significativos são, como eu disse, em relação ao uso de instrumentos como balanças, ou com buretas, instrumentos que medem massa ou volume, que, obviamente, eles não são perfeitos. Eles dão uma estimativa do valor real. E para você fazer os cálculos com mais precisão, você tem que usar a precisão que esse equipamento te garante, esse instrumento te garante. Depois de todos os tópicos que eu falo, eu vou dar uns exemplos para conseguir explicar melhor, para conseguir para entender melhor o que eu quis dizer. Por exemplo, depois de pipetar 250 microlitros de água a 0,512 miligramas de cloreto de sódio, com a concentração de cloreto de sódio na solução em miligrama por ml. Primeiro, é bom você fazer umas conversões de unidade, só converter os 250 microlitros para ml, só que você quer a concentração por ml. E como tem aqui, 250 microlitros é 0,25 ml. Se você fizer a divisão do 0,512 miligrama pelo 0,25 ml, você tem 2,048 miligrama por ml. Só que você tem que considerar que o volume tem 3 algarismos significativos, que é 250 microlitros, e a massa também tem 3 algarismos significativos. Logo, a sua resposta tem que ter 3 algarismos significativos. Então, você deveria aproximar o valor desse 0,48 para 0,5. No geral, tem várias regras de algarismos significativos, como zero entre valores inteiros, ou entre inteiros que não são zero, é significativo, zero antes da vírgula não é significativo, zero depois da vírgula, mas antes do valor inteiro não é significativo. Tem várias coisas assim que não acho certo explicar aqui, mas o importante é que você tem que levar os valores significativos em conta para os seus resultados. Notação científica. Aqui você tem uma relação muito grande com algarismos significativos para o caso de resultados maiores, com números maiores. Bom, primeiramente, a notação científica você já deve conhecer, mas quando você tem um número muito grande ou muito pequeno, você apresenta ele como um múltiplo de 10 elevado a certa potência. Por exemplo, o formato oficial, assim, o formato mais rígido, seria um número inteiro, não um número inteiro, um número entre 0, ou maior que 0 e menor que 10, não, é maior que 1, menor que 10, multiplicado por 10 elevado a certa potência, ao número inteiro. Você pode usar isso com algarismos significativos no caso de números muito grandes que você não tem certeza dos números depois de certa casa. Como, por exemplo, eu vou falar isso depois sobre unidades formadoras de colônia. Você faz certos experimentos que você dilui uma solução em estoque o suficiente e você conta só as colônias presentes numa diluição. Quando você multiplica isso por quanto você diluiu, você tem um número muito grande, lá para os milhões, às vezes bilhões, só que você não consegue dizer exatamente quais os números depois dessas casas. Então, para você respeitar os algarismos significativos, você representa como notação científica, porque são os números que você contou. Agora, como a gente está trabalhando com biotecnologia, normalmente você vai fazer isso isso vai ser aplicado a coisas como números muito grandes, como número de colônias, ou números muito pequenos, como em conversão de unidades, para converter pico e nano para a unidade normal, também em
como esse exemplo aqui, né, que é de nanogramas, e vou passar por exemplo mesmo, porque senão eu passo muito tempo. São necessários 200 nanogramas de DNA para uma reação hipotética de PCR. Quantos microlitros de uma solução estoque a 2,5 vezes 10 a menos 3 gramas por microlitro são necessários para atingir esse valor? Bom, começando aqui, seria bom já converter os 200 nanogramas para notação científica, que, como eu disse, ele precisa ser um número entre 1 e 10, menor que 10, e ele precisa ser multiplicado por uma base de 10 elevado a algum número inteiro. 200, você divide ele por 100, em 2,0. Aliás, eu misturo muito vírgula com ponto aqui, peço perdão. Quando tem ponto é porque é vírgula. E vezes 10 a menos 7, porque quando você tem regras de potência, você tem 10 elevado a menos 9 vezes 100, você adiciona você adiciona 10 a 2, que é 100, no 10 a menos 9, que fica menos 9 mais 2, 10 a menos 7. Agora, para achar o volume, você pode usar a relação volume igual a massa vezes concentração. Porque você tem a massa de DNA que você quer, que é 200 nanograma, e a concentração da solução estoque, que é 2,5 vezes 10 a menos 3 grama por microlitro. Fazendo essa conta, você consegue isolar os 10 a menos 7 e 10 a menos 3 e dividir 2 por 2,5. Tem 0,8 vezes 10 a menos 4, normalmente por causa de propriedades de potenciação. E isso vai resultar, transformando em notação científica, em um valor de aproximadamente 8 vezes 10 elevado a menos 5 microlitros. Agora, você pode aceitar essa resposta, você pode pensar, como que eu vou pipetar 8 vezes 10 a menos 5 microlitros? E, realmente, é pequeno demais para pipetar. Você não, você não vai poder, você não vai conseguir fazer isso com uma pipeta de laboratório, que normalmente vai até 0,5 microlitros no mínimo. Então, a gente pode fazer alguma coisa para diminuir essa concentração de solução em estoque, que é uma coisa que a gente vai lembrar mais à frente. Agora, sobre conversão de unidades, que é outro dos fatores mais importantes, assim, que as pessoas normalmente não têm muito domínio quando vão para o laboratório e pode acontecer alguns problemas por causa disso. O mais importante é você, lá, pelo menos aqui em biotecnologia, que você mexe com números menores, é você ter uma noção das relações entre as unidades mais importantes para a gente, que seria mais a normal, 10 elevado a 0, a 1, mili, micro, nano e pico. Nano e pico nem tanto, mili e micro são os mais usados, assim, normalmente, em laboratórios de biotecnologia, só que também é importante saber sobre entre nano e pico. E a primeira coisa que você tem que pensar é, todos esses números, assim, esses mais importantes, eles têm uma relação de 1000 vezes o anterior. Então, milli é 1000 vezes menor do que o normal, micro é 1000 vezes menor do que o milli, nano e pico, assim por diante. E, ao contrário também, milli é 1000 vezes maior que micro. Então, se você quiser fazer uma conversão rápida, se você conseguir fazer essas contas de cabeça, é só você multiplicar o valor por 1000. Por exemplo, se você tem, você tem 1000 ml, 1000 mililitros, você divide por 1000 para achar um litro. Então, se você quer transformar 1 litro em microlitros, você multiplica por 1000 duas vezes. Seria igual a multiplicar por 1 milhão. E, se você não quiser fazer assim, se você não quiser fazer de cabeça, ou só multiplicando, você pode fazer também com notação científica. Já que você consegue só multiplicar e, como a multiplicação de potenciação, de números de base 10 como eu expliquei, você só soma ou subtrai os expoentes, você tem um jeito mais fácil de fazer no papel. Nossa, isso foi feio, perdão. Aqui nós temos um exemplo que
mais uma vez de PCR. Estava com PCR na cabeça quando eu fiz alguma dessas coisas aqui. Um primer tem a concentração descrita como 5 picomol por microlitro. A reação exige uma solução de 5 micromolar. Quanto que o primer deve ser diluído? Primeiramente, só fazendo as conversões de unidades aqui, 1 microlitro é igual a 10 menos 6 litros. Caso 1 vezes 10 é menos 6 litros, o 1 você não precisa preocupar. E um picomol é 10 elevado a menos 12 mol. Micromolar é a outra unidade que vocês têm que levar em mente, que assim é uma coisa meio atrasada, que já ouvi muitos professores falando que você não devia usar, outros professores usam, mas no geral você devia substituir o molar por mol por litro, que é mais fácil de interpretar. Mas é só isso que significa mesmo. Molar quer dizer mol por litro. Quando você tem 1 micromolar, quer dizer que é 1 micromol por litro. Isso igual a 1 vezes 10 a menos 6 mol por litro. Fazendo umas conversões aqui, você tem vários números. No final, você tem um resultado mais ou menos assim. Você devia multiplicar por 1000 para achar a concentração micromolar, o seu resultado, o seu valor original. Mas parece um pouco errado, né? Sim. Eu não sei se o resultado realmente está certo. Eu vou perguntar para o meu cavalo, para quem ensina em matemática, do que tem a dizer sobre isso. Pois é, não tá. Se você fizer a conta de verdade, você vai achar que 5 vezes 10 é menos 12, dividido por 10 é menos 6, 5 vezes 10 é menos 6, mol por litro. Então, quer dizer que 5 vezes que você fazer mol por litro e picomol por microlitro é a mesma coisa. E eu coloquei isso porque eu pesquisei isso no Google, um dia que eu estava no laboratório fazendo uma diluição que eu precisava saber. Eu já tinha feito na minha cabeça, eu pensei, é a mesma coisa, né? Só que aí é bom duvidar, é bom não fazer tudo de cabeça, ainda mais com um número pequeno assim. E eu pesquisei isso e a resposta foi que você precisaria multiplicar por 1000. E eu fiquei olhando para esse resultado por, tipo, 5 minutos, tentando entender, tipo, o que eu tinha feito de errado na cabeça e por que estava multiplicando por 1000. Aí, depois de um tempo, eu entendi que era só maluquice mesmo. E eu acho legal usar isso como exemplo para vocês não acreditarem em tudo que vocês veem de inteligência artificial. Ainda é muito bom, mas principalmente a inteligência artificial do Google inventa cada coisa que você realmente precisa duvidar. Então, pois é, como isso aqui já mostra, se você fosse fazer baseado na inteligência artificial, você teria um resultado, você teria 1000 vezes mais primer do que você precisa para uma reação de PCR depois de fazer suas contas. Então, tome cuidado. Agora, sobre as operações de laboratório, as mais essenciais, começando por molaridade e normalidade, que são dois conceitos muito usados que vocês precisam saber. A normalidade está caindo em desuso também, mas ainda assim, às vezes você vê um frasco escrito ácido clorídrico 2N, e você fica, como assim 2N? Que concentração é essa? Eu mesmo não sabia que era normalidade, porque eu nunca me ensinaram na graduação. Mas agora eu sei, vou ensinar para vocês. A molaridade, como eu disse, é só a concentração de uma solução em mol por litro. Se você quiser uma definição mais rígida, mol seria a quantidade assim, o número de Avogadro vezes a quantidade de moléculas que tem. Então, o mol quer dizer que tem o número de Avogadro, que é 1 vezes, sei lá quantos, vezes 10 a 28, moléculas de uma substância. Então, é uma concentração em mol por litro, só isso. E normalidade é a quantidade, é relacionado com a molaridade e com uma reação química. Isso geralmente é usado em reações de neutralização, ácido base, e oxirredução. A relação entre os dois é que, como está relacionada à estequiometria também da reação. Como a estequiometria de uma reação como essa aqui pode ser definida como quantidade de mols liberado
de próton H+, por quantidade de mol de HCl dissociado, a normalidade ela vai levar em conta quantos do reagente que faz parte da reação, que nesse caso seria a neutralização ácido-base, que é liberado por mol. Então, se você libera 1 mol de de hidrogênio próton H+, por 1 litro de solução, quer dizer que a sua solução é o normal. Isso porque a normalidade ela funciona igual a molaridade em que ela é por litro. A aplicação, como eu disse, é mais para neutralização ácido-base e oxirredução. Vamos para alguns exemplos. Se 4 gramas de hidróxido de sódio forem diluídos em 100 ml de água, qual é a concentração da solução em mol por litro? Aqui eu perguntei de novo para o Google, para ver se ele respondia direito. Dessa vez ele respondeu que seria 1 mol por litro, ou molar. E será que está certo? Ah, dessa vez está certo, né? Porque, pelo amor de Deus, é uma pergunta muito simples. Mas fazendo a conta aqui, só para ter certeza, temos que a massa molar do hidróxido de sódio é igual a 40 gramas por mol. E que 100 ml é igual a 0,1 litro. Conversão de unidades novamente, né? Só dividir por 1.000. Fazendo a divisão, 4 gramas dividido por 40 gramas por mol é igual a 0,1 mol. 0,1 mol dividido por 0,1 litro é igual a 1 mol por litro. E é assim que você acha a concentração. Se você quiser fazer tudo no papel direitinho. Se você for fazer do jeito que eu faço, né, você provavelmente só dividiria, sei lá, 40 por... Sabe, eu não faço no papel, só faço de cabeça. Depois eu vou explicar melhor isso. Se 10 ml dessa solução forem necessários para neutralizar 5 ml de uma solução de ácido sulfúrico de concentração desconhecida, qual a normalidade dessa solução de ácido sulfúrico? Aqui nós temos que que é a solução de hidróxido de sódio é um normal, porque em 1 mol de solução vai liberar vai se dissociar e liberar 1 mol de íon hidróxido. Portanto, é um normal que vai liberar 1 mol por litro de íon hidróxido. 10 ml dividido por 5 ml é igual a 2. Então quer dizer que a normalidade da solução é 2 vezes maior do que a normalidade da solução de hidróxido de sódio, quer dizer que vai ser 2 normal. Agora, se você levar, também é bom associar isso com a concentração, com a molaridade, que como o ácido sulfúrico ele libera 2 prótons H+, e fizer a conta do jeito que faria para um ácido clorídrico ou hidróxido de sódio, você teria que a concentração seria 2 mol por litro. Mas tem que levar em consideração que libera 2 prótons H+, logo a concentração dessa solução seria 1 mol por litro. Agora, para diluições, focar aqui mais em como calcular a concentração depois de uma diluição em líquido, né? Como calcular, como mexer com soluções, concentração em porcentagem e como fazer diluição seriada. Primeiro focando aqui no famoso CVCV, que é o jeito mais comum de se fazer uma diluição. Vamos fazer aqui sobre uma solução de glicose, com uma concentração de 10 milimolar, milimol por litro, e a partir da solução estoque, 1 molar, que é 1 mol por litro. Se você quer 100 ml dessa solução 10 milimolar, você precisa colocar quanto da solução original de 1 mol por litro. Fazendo o CVCV, que é o mais comum, você tem a concentração 1, que é 1 mol por litro, concentração 2, que é 0,010 mol por litro, que é só dividir por 1.000, como eu disse. Você tem o volume 2, que é o volume desejado da solução 10 milimolar, que é 100 ml, e você quer achar o volume 1, que é quanto que você tem que tirar da solução original. Fazendo as contas, substituindo, você tem uma equação bem simples. E dividindo, você pode cortar mol por litro, aí você só tem
dividido por 1 é a mesma coisa, então você só tem 0,010 vezes 0,1 litro, que é igual a 0,001 litro, que é 1 ml. É assim que você faria com CVCV. Agora, se você fosse fazer de um jeito mais simples, que é um jeito que dá para fazer de mais de cabeça, você pensa que 1 mol por litro é 100 vezes maior do que 10 milimolar, 10 milimol por litro. Logo, você precisa de um volume 100 vezes menor do que o volume final. Então, é só você dividir 100 ml por 100, você acha que é 1 ml. Logo, você vai colocar 1 ml e diluir para 100. E é assim que você acha que você consegue uma solução com uma concentração 100 vezes menor. Agora, para fazer soluções de porcentagem, com a concentração em porcentagem. Como atingir uma concentração de 10% massa-volume de glicose a partir de uma solução estoque em 1 mol por litro para o volume final de 100 ml? Primeiro, você tem que 10% massa-volume é igual a 10 gramas por 100 ml. E multiplicando isso por 100 ml, você tem 10 gramas. Dividindo os 10 gramas pelos 180 gramas por mol, que é a massa molar aproximada da glicose, você precisa de aproximadamente 0,056 mol de glicose para ter 10%, que é 10 gramas, em uma solução de 100 ml. Multiplicando essa 0,056 mol pela concentração de 1 mol por litro, você tem que você precisaria de mais ou menos 0,056 litros, que é igual a 56 ml. O moral da história, se você for fazer uma solução assim, é melhor você partir do sólido mesmo, que senão você teria que colocar 56 ml de uma solução de glicose. Agora, voltando para aquela questão lá. Como que você faria para diluir a solução suficiente de primer de DNA, para conseguir aplicar os 8 vezes 10 a menos 5 microlitros, os 200 nanogramas de DNA necessário para a reação de PCR. Para isso, você pode usar uma coisa chamada diluição seriada. A diluição seriada, ela usa um fator de diluição, dilui uma solução várias vezes para conseguir uma concentração ordem de magnitude menor do que a solução estoque. Nesse caso, você pode começar com diluições de 100 ou 10 a 2, que seria o fator de diluição, 1 para 100. Diluindo 100 por 100 uma vez, você teria 2,5 vezes 10 a menos 5 gramas por microlitro. Ainda é um pouco alto o valor que a gente quer. Então, você dilui essa solução por mais 100 vezes. Você acha um valor de 2,5 vezes 10 a menos 7 gramas por microlitro. Como você quer 2,0 vezes 10 a menos 7 gramas por microlitro, isso seria equivalente a 0,8 microlitros, o que já é possível de pegar com uma pipeta de laboratório normal, uma P10, e já é adequado para uma reação de PCR, por exemplo, que usa volumes de 5 microlitros. Então, você poderia fazer essa diluição assim para pegar esse valor. Agora, passando para pH e soluções tampão. O pH, primeiramente, só uma definição bem geral, é menos log da concentração de prótons H+. Portanto, um valor numérico alto de pH ele é igual a uma baixa concentração de íons H+, e um valor baixo de pH quer dizer alta concentração de íons H+. Soluções tampão, que são muito importantes, muito usadas em laboratório, elas são as soluções que resistem a alterações no pH. E isso quer dizer que entre uma faixa de uma unidade acima e abaixo do pKa, que é um valor experimental específico para cada solução tampão, essas soluções conseguem fazer a diferença, ou igualar a diferença feita pela adição de ácido ou base. O que eu quero dizer com isso? Essas soluções elas ficam normalmente numa proporção
da forma protonada e desprotonada, como mostra aqui a equação de Henderson-Hasselbalch. Não sei pronunciar o nome dele direito, mas é essa fórmula aqui. Aqui você tem o pH, o resultado do pH vai ser igual, quando você tem uma solução tampão, vai ser igual ao pKa, mais o log da proporção da forma desprotonada sobre a forma protonada. A forma desprotonada, que seria chamada de base conjugada, quando você adiciona prótons H+, quando você adiciona ácido, ela absorve esse ácido, ela associa com esse ácido, forma o ácido conjugado e faz com que a concentração da solução de prótons H+, não mude muito, mude bem pouco. E a mesma coisa vice-versa para o ácido conjugado. Quando você adiciona hidróxido de sódio, que diminui a concentração de íons H+ na solução, esse ácido conjugado vai dissociar do seu próton, liberar ele no meio e vai fazer com que o pH não mude muito, novamente. Isso é muito importante em algumas reações, alguns experimentos, que usam principalmente proteínas, que precisam de uma faixa de pH bem controlada por causa da sua estabilidade, quando você quer que a proteína mantenha a sua função e mantenha o seu enovelamento, porque o pH é um fator que pode alterar a forma, a conformação da proteína, então você necessita que ele fique em uma faixa bem controlada. Isso também é importante para controle de condições para micro-organismos. Alguns micro-organismos eles só sobrevivem ou eles só fazem certas atividades, certas funções em uma faixa de pH específica. Então, para isso que servem os tampões e por isso que vocês necessitam saber mais ou menos como é que faz cálculo com eles. Agora, pensando assim, só um cálculo bem básico sobre ácido base, porque o cálculo de proporção é um pouco mais chatinho mesmo, mas só para ter uma ideia. Qual seria a proporção de base conjugada para ácido conjugado necessária para confeccionar uma solução tampão de tris com pH 8.0? Primeiro, lembrando da equação aqui, e do pKa do tris, que, como eu disse, é experimental, você precisa abrir um livro e procurar ou procurar na internet. Tem aqui o pKa é 8,1. Substituindo os valores na equação, fica assim, 8,0 igual a 8,1 mais o log da proporção, e isolando o menos 0,1, que é o resultado, né? 8,1 menos 8, no caso 8,0 menos 8,1, quer dizer que o log dessa proporção tem que ser menos 0,1, fazendo o cálculo normalmente uma calculadora, né? Porque você não vai querer fazer esse cálculo na mão. Você tem que é aproximadamente 0,794 a proporção. E 0,794 quer dizer que a proporção tem que ser mais ou menos 0,8, quer dizer que 80%, que a quantidade de base conjugada tem que ser mais ou menos 80% da quantidade de ácido conjugado. Quer dizer que você vai ter um pouco menos de base do que de ácido, o que faz sentido, né? Porque aqui o pH ele está menor do que o pKa, então quer dizer que vai ter menos base, mais ácido. Passando agora para a seção de matemática mais aplicada, nós temos o uso da lei de Lambert-Eaton e curvas padrão. Você, no laboratório, provavelmente vai ter que fazer quantificação de proteínas se você mexe com essas partes, né? Às vezes você não mexe com nada que tenha a ver com proteína, mas é uma coisa muito comum. A lei de Lambert-Eaton, ela associa a absorbância de uma solução com a absortividade do material, que é específico que é calculado experimentalmente e específico para um comprimento de onda, a concentração do material, da substância e o comprimento do recipiente. Normalmente vai ser o comprimento de uma cubeta. Você pode fazer os cálculos aqui também, só que não vai ser assim que é aplicado em laboratório. O que realmente é aplicado é que essa equação dá uma relação direta
entre a absorvância, que é quanta luz a solução absorve, e a concentração, que é o que você normalmente quer descobrir. Com isso, você tendo essa relação entre os dois valores, você consegue fazer uma regressão linear, usando vários pontos de concentração conhecida e medindo a absorvância, para criar uma equação linear, para aplicar com uma solução de concentração desconhecida. Como eu disse, isso é muito usado em quantificação de proteínas, no ensaio de Bradford, que você usa o corante de Bradford para que se intercala nas proteínas, que é usado para quantificação mesmo. Não vou explicar muito sobre isso, não, porque já passou bastante do tempo. Vou passar aqui rápido, porque eu não quero passar muito das 4h30. Temos um exemplo aqui de uma curva confeccionada. Você tem várias soluções de BSA, sorobumino bovino, em concentrações diferentes conhecidas. E você mediu a absorvância a 595 nanômetros no espectrofotômetro, e você achou esses valores aqui do lado. Usando esses valores e plotando eles num gráfico, você consegue calcular a reta da curva. Reta da curva. Você consegue calcular a equação da reta. E a equação da reta, nesse caso, foi 0,012x menos 0,017. O coeficiente angular seria o 0,0012, e linear, que é o intercepto, menos 0,0017. Aqui, por coincidência, o R quadrado deu exatamente 1. O R quadrado, para quem não sabe, é um coeficiente que indica, você pode imaginar como questão de porcentagem entre 0 e 1, assim, é 100% ou 0%, quanto que a variação de um dos valores, a variância de um dos valores, explica a variância no outro valor, no valor associado. Então, quanto que a variação na absorvância explica a variação na concentração. Então, se é sempre a variação, varia 2 de absorvância toda vez que a concentração aumenta 1, isso seria uma variação bem uniforme, seria um R quadrado bem próximo de 1, que sempre vai explicar a variação. E, usando essa equação aqui, você consegue estimar a concentração de proteínas em uma solução que você não sabe a concentração, mas sabe a absorvância, que você mediu. Tendo isso em mente, tendo essa equação agora, você pega a sua amostra, que você quer saber qual que é a concentração, vai lá medir no espectrofotômetro e acha que é 0,605 a absorvância a 595 nanômetros. Com os coeficientes calculados, qual é a concentração dessa amostra? Lembrando aqui os coeficientes que estavam no último slide, aplicando o valor 0,605 para a absorvância e isolando a concentração, você tem que a concentração é mais ou menos 504,18 microgramas por ml. Você também pode, se você quiser fazer de cabeça, assim, se for uma coisa menos precisa, tentar calcular o coeficiente angular dividindo o 1.200, a variação na absorvância pela variação na concentração. Isso vai te dar mais ou menos o coeficiente angular, só que você não vai ter o intercepto. E isso vai dar uma consideração bem similar nesse contexto aqui de uma curva feita para dar um R bem próximo de 1, só que com contextos reais isso aqui vai variar mais, quanto menor o R, quanto menor a precisão experimental. Mas para ter uma estimativa, você poderia fazer isso, você chegaria em um resultado bem próximo, na maioria das vezes. E aqui, por último, o último exemplo, seriam as unidades formadoras de colônia, que é um conceito muito comum para pessoas que trabalham com bactérias, porque normalmente os títulos de estoque de bacteriófagos são muito altos, e você não quer estimar a quantidade exata de indivíduos ou quantidade exata de organismos que tem no seu estoque. Você está mais preocupado com a quantidade de indivíduos viáveis. Com isso, você
e levando em consideração que cada ponto numa placa diluído o suficiente se origina de um indivíduo, porque se tivessem mais indivíduos ali, eles ficariam bem juntos, isso daria para ver. Você faz uma diluição em que você consegue separar os indivíduos e você pega o número de indivíduos nessa placa e multiplica pelo fator da diluição que você fez e diminui e divide pelo volume plaqueado, com normalmente 100 microlitros ou algo assim, e você tem a quantidade de unidades formadoras de colônia por ml, que é equivalente à quantidade de uma aproximação da quantidade de indivíduos viáveis no seu estoque, por ml de seu estoque. Além de bactérias, isso também é muito aplicável em fagos, que dá para ver que é um pouco, essa imagem aqui está um pouco mais feia, porque fui eu que fiz essa placa, fui eu que contei esses fagos e ao invés de você contar a quantidade de pontinhos coloridos, como na bactéria, com fagos você conta a quantidade de pontos vazios, porque o fago ele come a bactéria e tira essa turbidez que a bactéria faz. E para fagos, especialmente, que eu mexo com biblioteca de fagos, você tem que cada fago, ele, cada biblioteca ela tem uma variedade de oligonucleotídeos inseridos nos fagos. E como cada ponto desse aí na placa da direita se originaria de um fago, você tem que cada placa dessas vai ter apenas um clone, que vai ser equivalente a apenas um oligonucleotídeo desse. Um oligonucleotídeo desse. E você consegue sequenciar ele e saber qual que é, para saber de variedade, ou para saber mais sobre informações sobre essa biblioteca. Fazendo aqui uma conta rapidinho. Já está acabando, tá, pessoal? 100 microlitros de uma cultura bacteriana diluída a 10 a menos 6 foi plaqueada e foram contadas 150 placas, 150 bactérias, ou colônias. Qual a concentração da cultura original em CFU por ml? Bom, aqui só multiplicando os 150, dividindo 150 por 100 para fazer uma notação científica, você tem que é igual a 1,5 vezes 10 a 8. Isso porque foram 150 placas vezes o fator de diluição, que é 10 a sexta. Porque se é diluído a 10 a menos 6, o fator de diluição é 10 a sexta. Então você multiplica ao oposto do fator da diluição. E como você pipetou 100 microlitros, que é igual a 0,1 ml, você divide isso por 0,1 ml, que você vai basicamente multiplicar por 10 vezes. E isso vai dar um resultado final de 1,5 vezes 10 a 9 CFU por ml. Então, foi isso a apresentação, pessoal. Peço desculpas pelas palhaçadas e também eu corri um pouco para não passar muito do tempo. E se tiverem alguma dúvida, alguma crítica, algum comentário sobre a apresentação, pode mandar aí no chat.